Capítulo 10. De onde vem isso tudo? A capacidade humana de distinguir o certo do errado, a meu ver, é uma das mais nobres de todas as nossas qualidades. É muito reconfortante saber que, de alguma forma, cada ser humano lá no íntimo sempre sabe qual é a coisa certa a fazer. É esse senso moral que nos faz ajudar uma pessoa que leva um tombo na rua, ou ainda uma criança que cai de sua bicicleta ou se perde de seus pais em meio à multidão. Em relação a essas situações, lembro-me de uma que nunca mais saiu da minha mente. Era um domingo ensolarado, em pleno inverno carioca. Resolvi caminhar e escolhi a Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro, como cenário para minha atividade física matinal. Com pouco mais de 1 hora de caminhada, já ensaiava meus passos finais, quando avistei em minha contramão 3 pessoas trajadas com uniformes do Flamengo, em estado de total alegria. O pai no centro e um filho em cada mão. Os 3 cantavam a plenos pulmões um samba que já virou um hino clássico dos torcedores rubro-negros. Domingo eu vou ao Maracanã, vou torcer pelo time que sou fã. De repente, pelas minhas costas, surgiu um menino com uma bicicleta. Sua velocidade era tamanha que, ao me ultrapassar, não conseguiu fazer a curva e em seguida voou para dentro da lagoa. Simultaneamente a essa cena, pude ver a face de angústia do pai flamenguista a assistir a tudo. Ele rapidamente soltou as mãos dos filhos, tirou a camisa e mergulhou como se tivesse sido treinado para aquilo por toda a sua vida. Menino salvo, bicicleta destruída nas pedras, surge atrasado o pai da vítima. Abraça seu filho, promete-lhe uma bike nova e nem percebe que a poucos metros dali, o pai flamenguista já está com seus filhos lado a lado, seguindo seu caminho. Sem conter minha admiração pelo ato daquele homem, apressei o passo e fui atrás deles. Aproximei-me, pedi licença e perguntei: "Como você conseguiu fazer aquilo tão rapidamente?" E ele respondeu: "Fiz o que tinha que ser feito. Se não fosse eu, certamente outra pessoa faria. É o certo." Naquele domingo, retornei à minha casa com um sentimento bom de esperança, desses que de vez em quando a gente sente por toda a humanidade. De onde vem o nosso senso moral? Até pouco tempo atrás, existia a convicção de que a capacidade humana de distinguir o certo do errado era algo aprendido nas relações interpessoais. Dessa forma, a única maneira de obtermos indivíduos morais seria educá-los e condicioná-los socialmente. Assim, caberia à sociedade e à cultura estabelecer ao longo de toda a vida o que os indivíduos podem ou não fazer. Não há como negar que muitas das regras sociais, direcionadas ao certo e ao errado, precisam ser aprendidas. É impossível nascer sabendo determinadas convenções sociais que possuem forte apelo cultural. Um bom exemplo é o ato de arrotar. Em alguns países orientais, arrotar à mesa é sinal de apreço para com a comida e seus anfitriões gastronômicos. Já na maioria dos países ocidentais, o ato de arrotar em público é um sinal de falta de educação, relacionado ao desleixo e à deselegância pessoal. Os estudos mais recentes sobre o comportamento humano revelam que as noções básicas de retidão comportamental e justiça dependem muito menos do aprendizado social do que os psicólogos supunham no início do século passado. As últimas pesquisas sobre o cérebro humano e as análises comparativas de outros comportamentos animais revelam que a espécie humana adquiriu a capacidade de avaliação moral com a própria seleção natural. Tudo indica que as instruções necessárias na produção de um cérebro capacitado para distinguir o certo do errado já vêm com certificado de fábrica, ou seja, elas estão no DNA de cada um de nós. Se a seleção natural tem participação ativa na construção do senso moral dos seres humanos, é de se esperar que o senso de justiça e a compaixão também estejam presentes em outros segmentos do reino animal, e de fato estão, especialmente entre os primatas. Em 2007, Felix Wernecken e seus colaboradores do Instituto Max Planck de Antropologia Evolutiva na Alemanha realizaram o seguinte experimento.
Colocaram o chimpanzé em uma jaula em que o animal pudesse observar duas pessoas que simulavam uma discussão. Uma delas estava mais exaltada e, com um tapa, derrubou um pequeno bastão que a outra tinha na mão. Esse objeto, ao cair no chão, rolou e foi parar aos pés do chimpanzé, junto à sua jaula. Sem qualquer envolvimento com aquele conflito entre humanos e sem receber nada em troca, o primata não hesitou em agir. Pegou o bastão e o devolveu ao seu dono. Tudo aconteceu de forma simples. Para ele, era a coisa certa a fazer. Outros experimentos envolvendo primatas entre si e primatas e uma ave também foram realizados. No primeiro caso, o macaco tinha que acionar uma alavanca localizada dentro de sua jaula. Esta, por sua vez, abria a porta de outra jaula que dava passagem para que um colega pudesse buscar seu alimento que não conseguia alcançar. Apesar de não receber nenhuma recompensa com o ato, o macaco não poupou esforços em praticar a boa ação e alimentar seu colega de espécie. O segundo episódio está relatado no livro Eu, Primata, de Franz de Waal, primatólogo da Emory University, Atlanta, Iowa. No zoológico de T-Cross, Reino Unido, uma fêmea de bonobo viu um passarinho se ferir ao se chocar contra uma parede de vidro de sua jaula. Ao observar o pássaro no chão, a primata tentou colocá-lo em pé, mas não obteve sucesso. Tentou então outra estratégia. Pegou o pássaro com muito cuidado, subiu numa árvore, abriu suas asas com os dedos e tentou fazê-lo voar tal qual um avião de papel. O pássaro, ainda muito fraco, acabou por aterrissar dentro da jaula sem conseguir se erguer. Foi então que a fêmea de bonobo decidiu montar guarda ao lado do pássaro, simplesmente para protegê-lo de seus colegas de cativeiro. No final do dia, o pássaro conseguiu se reerguer e saiu voando. Somente nesse momento, a primata largou seu posto de solidariedade. Senso de justiça, compaixão e evolução. Toda a teoria da evolução das espécies se baseia na competitividade e na sobrevivência dos mais aptos. Como podemos entender que características de bondade e altruísmo tenham se perpetuado e evoluído em meio à violência do mundo natural? Teoricamente, os organismos bonzinhos deveriam ter ficado pelo caminho nessa corrida biológica. No entanto, ao longo das últimas décadas, os cientistas começaram a desvendar as vantagens evolutivas das criaturas do bem. Existem algumas teorias que tentam explicar o senso de justiça mais apurado em determinados animais e nos humanos. Entre elas, gostaria de destacar a teoria da mente, fundamentada nos estudos psicológicos, e a teoria do cérebro social, desenvolvida com base nos estudos recentes das neurociências. A teoria da mente se constitui basicamente na capacidade de um ser biológico, humano ou não, imaginar que outros seres possam ter uma vida mental similar à dele. Essa teoria pode ser facilmente compreendida quando nos colocamos no lugar de outras pessoas para inferir como elas devem estar se sentindo. Existe um ditado americano que diz o seguinte: antes de julgar alguém, calce suas sandálias e caminhe 1 milha. Em outras palavras, antes de julgar alguém, coloque-se em seu lugar, tente imaginar o que ele sente, o que ele pensa e somente depois haja. Isso é a teoria da mente em plena ação. A teoria do cérebro social pôde se desenvolver e avançar de forma significativa nos últimos anos devido à utilização sistemática, por psicólogos e neurocientistas, do exame denominado ressonância magnética funcional, RMF. Esse exame é capaz de gerar um retrato extremamente detalhado das estruturas cerebrais. Além disso, ele pode produzir o equivalente a um vídeo que mostra o funcionamento de partes específicas do cérebro quando ativadas durante algumas situações. Por exemplo, quando ouvimos o choro de uma pessoa que amamos, o centro da afetividade entra em ebulição. Com base nesses estudos, os cientistas puderam começar a responder a uma série de perguntas sobre o comportamento social das pessoas. Entre essas perguntas, destaca algumas.
Existe de fato algum mecanismo mental na espécie humana responsável por nossos atos generosos ou solidários? Caso esse mecanismo exista, ele, conforme a pessoa, nasce ativado ou desativado? Esse processo de ligar-desligar é algo que aprendemos através do convívio social ou trazemos conosco? Com a utilização da ressonância magnética funcional, RMF, muitos pesquisadores do comportamento humano passaram a utilizar o termo cérebro social. O cérebro social pode ser definido como o somatório de todos os mecanismos neurais, materiais e funcionais envolvidos na orquestração de nossas interações sociais. Assim, ele é responsável pelos pensamentos e sentimentos que apresentamos quando nos relacionamos com outras pessoas. O cérebro social nos possibilita a percepção do "eu sei como você se sente", e isso ficou muito claro em um estudo com casais de namorados realizado da seguinte forma: na primeira parte do experimento, um de cada vez foi colocado no aparelho de ressonância magnética funcional, RMF, e submetido a sensações dolorosas, classificadas como leves. Antes de receber o estímulo doloroso, o voluntário era avisado. O simples aviso desencadeou a ativação de alguns circuitos cerebrais, especialmente daqueles ligados ao medo e à ansiedade. Ocorria uma espécie de antecipação à sensação dolorosa. Na segunda parte, o voluntário era avisado de que o parceiro ou a parceira, a partir daquele momento, receberia uma descarga dolorosa. O resultado foi surpreendente. Mesmo sabendo que não sentiria mais dor, o voluntário passou a ativar as mesmas áreas cerebrais ao ser avisado que seu par sofreria. Isso aponta para a existência de uma ponte neural, cérebro-cérebro, que é capaz de promover alterações no funcionamento cerebral e, consequentemente, reações fisiológicas nas pessoas com as quais interagimos. Alguns animais também apresentam algum nível de conexão mental. Eles conseguem, até certo ponto, sincronizar-se com os sentimentos alheios e entender suas intenções. No entanto, nenhum ser tem esse sistema cerebral tão aprimorado quanto o ser humano. Os cientistas acreditam que é justamente através dessa conexão cérebro-cérebro, estabelecida com nossos relacionamentos interpessoais, que aflora a moralidade inata. Ambas as teorias apontam para a mesma direção. Somos seres sociais e, de alguma forma, estamos fadados a estabelecer relações com pessoas ao nosso redor. Se o nosso destino é a conexão com o outro, fica claro que o senso de justiça e de compaixão são instrumentos poderosos para que relações amigáveis e saudáveis se desenvolvam. Talvez esse seja o principal motivo para explicar por que os seres humanos já vêm de fábrica com um dispositivo para distinguir o certo do errado. De alguma forma, o senso moral inato que os seres humanos apresentam parece confirmar o velho dito popular: a união faz a força. E quando essa união se estabelece através de sentimentos altruístas e comportamento éticos, a espécie e sua perpetuação ganham um reforço significativo na corrida biológica da evolução. E a cultura? Onde entra nisso? É óbvio que não podemos atribuir somente à genética e à evolução biológica a nossa capacidade de solidariedade e de compaixão. A cultura a qual somos expostos em uma determinada sociedade também nos influencia em diversos aspectos de nossa personalidade. É fundamental não confundir a nossa capacidade inata de distinguir o certo do errado com a capacidade de tomarmos as atitudes corretas ao invés das erradas. Uma coisa é saber o que deveria ser feito, a outra é agir de acordo com esse preceito. Somos dotados não só do senso inato de moralidade, mas também de inteligência para análise estratégica. Dessa forma, podemos infelizmente usar nossa capacidade racional para tapear a moral inata e com isso tirar proveito de determinadas situações. As guerras talvez sejam um exemplo mais cruel dessa habilidade dos seres humanos em driblar o inato senso moral. Para que um grupo enfrente o outro, é necessário uma causa que seja aparentemente justa ou moralmente correta.
Como não existe guerra moral, sempre haverá uma liderança habilidosa em manipular mentalmente as diferenças culturais de forma a colocar uns contra os outros. A manipulação moral acaba por despertar os instintos humanos relacionados à luta pela sobrevivência. Monta-se assim o cenário perfeito para uma guerra politicamente correta e moralmente maquiada. Todas as guerras são assim, injustificáveis. O que ocorre de fato é a sórdida manipulação moral por parte de uma pequena minoria humana. Ao longo da nossa história, podemos observar incontáveis exemplos da manipulação bélica da moral, ora legitimado suas ações através da desqualificação étnica de determinados grupos humanos, perseguição aos judeus na Alemanha nazista, por exemplo, ora pela utilização de motivos religiosos, tais como as ações terroristas da Al-Qaeda, ou ainda por combate à opressão em nome da liberdade, a invasão do Iraque pelos EUA. A cultura influencia diretamente os valores morais de uma sociedade e cria também os parâmetros que estabelecem o status hierárquico de cada membro social. Sem dúvida alguma, a posse de bens materiais sempre foi algo valorizado nas vitrines das sociedades, mas já existiram tempos em que o status intelectual e a retidão de caráter também eram características bastante valoradas entre os membros de nossa sociedade. O saber e o ser já foram bens de alto valor moral social. Hoje vivemos os tempos do ter, em que não importa o que uma pessoa saiba ou faça, mas sim que ela tenha dinheiro, de preferência muito, para pagar por sua ignorância e por suas falhas de caráter. Nesse cenário propício, surge a cultura da esperteza. Temos que ser ricos, bonitos, etiquetados, sarados, descolados e muito invejados. O pior dessa cultura é que seus membros sociais não se contentam apenas com ter. É necessário exibir e ostentar todos os seus bens. Assim, ninguém esquece, nem sequer por um minuto, quem são os donos da festa. E é exatamente por essa cultura que faz com que os jovens bem-nascidos optem por caminhos rápidos, como a venda de drogas e produtos contrabandeados, para obterem o status social dos bem-sucedidos. Para esses rapazes e moças, o caminho dos estudos, do saber e do ser é longo demais. Eles querem tudo aqui e agora. Vivemos em meio a uma cultura que privilegia o indivíduo em detrimento da humanidade como um todo. Basta ver o que está acontecendo com o problema da emissão acentuada de gases tóxicos, causando o efeito estufa e o aquecimento global. Esse fato, entre tantos outros, mostra que nossos equivocados valores começam a comprometer nosso futuro como espécie. Chegamos até aqui por nossas habilidades sociais e não por força física. Se quisermos manter nossa supremacia biológica no mundo natural, teremos que rever nossos próprios conceitos, criando uma nova cultura que se baseie na solidariedade e no sucesso da coletividade. A maldade original de fábrica. Se existe de fato um kit de moralidade instalado em nosso hardware cerebral, nossa composição biológica, como explicar o comportamento desumano dos psicopatas? Tudo indica que esses indivíduos apresentam uma desconexão dos circuitos cerebrais relacionados à emoção. Só podemos ter senso moral quando manifestamos um mínimo de afeto em relação às pessoas e às coisas ao nosso redor. Dessa maneira, o comportamento frio e perverso dos psicopatas não pode ser atribuído simplesmente a uma má criação ou educação. No meu entender, a origem da psicopatia está na incapacidade que essas criaturas têm de sentir e não de agir de forma correta. Uma parcela significativa da população se recusa a acreditar nessa desumanidade de fábrica que os psicopatas apresentam. Para entendermos como uma mente pode funcionar sem emoção, é preciso conhecer os aspectos neurofuncionais da emoção e da razão. Emoção e razão. Funções mais complexas produzidas pelo cérebro humano. Em nosso cotidiano, ativamos operações mentais que envolvem sempre uma e outra, às vezes mais uma do que a outra. Apesar de serem parceiras constantes,
Os mecanismos neurais geradores da emoção e da razão são diversos. As emoções negativas são mais estudadas e compreendidas do que as positivas, e a mais conhecida de todas é o medo. Este surge quando algo nos ameaça, desencadeando uma ação de luta ou fuga. Outro exemplo de emoção importante é a raiva. Esta se apresenta frequentemente como mecanismo de defesa ou ainda como meio de garantia de sobrevivência. Animais costumam agredir seus semelhantes como forma de defender seu território, disputar as fêmeas e estabelecer hierarquias sociais. Nos seres humanos, as reações de medo e de raiva se manifestam de forma bastante semelhante àquelas observadas nos animais. No entanto, entre os seres humanos, as emoções são moduladas pela razão. Doses certas de razão e emoção é que fazem com que tenhamos comportamentos tipicamente humanos. O sistema límbico, formado por estruturas corticais e subcorticais, é responsável por todas as nossas emoções: alegria, medo, raiva, tristeza e etc. Uma das principais estruturas do sistema límbico chama-se amígdala. Localizada no interior do lobo temporal, essa pequena estrutura funciona como um botão de disparo de todas as emoções. A razão, por sua vez, envolve diversas operações mentais de difícil definição e classificação. Entre elas podemos citar raciocínio, cálculo mental, planejamentos, solução de problemas e comportamentos sociais adequados, etc. Regiões do cérebro envolvidas com a tomada de decisões morais. Amígdala, botão de disparo de todas as emoções, medo, alegria, raiva, amor, tristeza, etc. Córtex dorsolateral pré-frontal, associado a ações cotidianas do tipo utilitárias, como decorar número de telefones ou objetos. Córtex anterior cingulado, muito ativo quando temos problemas difíceis de serem resolvidos. Ele sinaliza ao córtex dorsolateral pré-frontal para que assuma o controle executivo. A principal região envolvida nos processos racionais é o lobo pré-frontal, região da testa. Uma parte dele, córtex dorsolateral pré-frontal, está associada a ações cotidianas do tipo utilitárias, como decorar um número de um telefone ou objetos. A outra parte, córtex medial pré-frontal, recebe maior influência do sistema límbico, definindo de forma significativa as ações tomadas nos campos pessoais e sociais. A interconexão entre a emoção, sistema límbico e a razão, lobos pré-frontais, é que determina as decisões e os comportamentos socialmente adequados. Razão de mais, emoção de menos. Um caso histórico ocorrido em meados do século XIX em Vermont, Iowa, evidenciou de forma muito clara essa estreita associação entre comportamento moral e lesão cerebral. Phineas Gage trabalhava em uma estrada de ferro. Era um sujeito bem quisto por todos, bom trabalhador e ótimo chefe de família. Em 1848, uma explosão no local de trabalho fez com que uma barra de ferro perfurasse seu cérebro na região denominada córtex pré-frontal. De forma espantosa, Gage não perdeu a consciência e sobreviveu ao ferimento sem qualquer sequela aparente. Ele caminhava normalmente e suas memórias estavam preservadas. Contudo, com o passar do tempo, Gage se tornou outra pessoa, indiferente afetivamente, sujeito a ataques de ira e sem qualquer educação com as pessoas ao seu redor. Gage nunca mais foi o homem que todos admiravam, o homem pré-acidente. Embora ele nunca tenha assassinado ninguém, sua vida foi uma patética sucessão de subempregos, brigas, bebedeiras e pequenos golpes. A história acima teve um papel decisivo no estudo do comportamento humano, pois foi uma prova viva de que alterações no senso moral podem ocorrer quando o cérebro sofre lesões em áreas específicas, nesse caso, o lobo pré-frontal. A partir desse episódio, os cientistas passaram a pesquisar as raízes cerebrais do comportamento amoral. É importante sublinhar que os estudos clínicos sobre a psicopatia sempre apresentaram grandes dificuldades de serem realizados.
A investigação clínica sobre a personalidade psicopática é uma tarefa extremamente complicada, pois as testagens realizadas para esse fim dependem dos relatos dos avaliados. Os psicopatas não têm interesse nenhum em revelar algo significante para os pesquisadores e tentam sempre manipular a verdade para obterem vantagens. Tudo indica que o uso sistemático das novas técnicas de neuroimagens ajuda a reforçar o diagnóstico da psicopatia, uma vez que os estudos recentemente realizados apontam para alterações características de um funcionamento cerebral de um psicopata. Pessoas sem qualquer traço psicopático revelaram intensa atividade da amígdala e do lóbulo frontal, sendo nestes de menor intensidade quando foram estimuladas a se imaginarem cometendo atos imorais ou perversos. No entanto, quando os mesmos testes foram realizados num grupo de psicopatas criminosos, os resultados apontaram para uma resposta débil nos mesmos circuitos. Se considerarmos que a amígdala é o nosso coração cerebral, entenderemos que os psicopatas são seres sem coração mental. Seus cérebros são gelados e, assim, incapazes de sentir emoções positivas, como o amor, a amizade, a alegria, a generosidade, a solidariedade. Essas criaturas possuem grave miopia emocional e, ao não sentirem emoções positivas, suas amígdalas deixam de transmitir, de forma correta, as informações para que o lobo frontal possa desencadear ações ou comportamentos adequados. Chegam menos informações do sistema afetivo/límbico para o centro executivo do cérebro, lobo frontal, o qual, sem danos emocionais, prepara um comportamento lógico, racional, mas desprovido de afeto. Se partirmos da premissa de que a alteração primária dos psicopatas é uma amígdala hipofuncionante, poderemos considerar as seguintes situações. 1. Psicopatas pensam muito e sentem pouco. Suas ações são racionais e a razão tende sempre a escolher, de forma objetiva, o que leva à sobrevivência e ao prazer. De forma primitiva, a razão usa a lei da vantagem sempre. Essa forma de pensar privilegiada o indivíduo e nunca o outro ou social. 2. Como espécie, os homens evoluíram muito mais por sua capacidade de cooperação social do que por seus atributos individuais. Assim, podemos perceber que os psicopatas são seres cujas tomadas de decisão privilegiam sempre os interesses individuais e/ou oligárquicos, mesquinhos, e nunca o social e/ou o coletivo de conteúdo solidário. 3. Sem conteúdo emocional em seus pensamentos e em suas ações, os psicopatas são incapazes de considerar os sentimentos do outro em suas relações e de se arrependerem por seus atos imorais ou antiéticos. Dessa forma, eles são incapazes de aprender através da experiência e por isso são intratáveis sob o ponto de vista da ressocialização. Montando o quebra-cabeça. Não há dúvidas de que os psicopatas apresentam um déficit na integração das emoções com a razão e o comportamento. Mas é importante destacar que eles não possuem uma lesão nos córtex pré-frontais e na amígdala, como observado no caso Gage. Os pacientes que têm essas lesões provocadas por tumores, hemorragias, isquemias ou traumatismos apresentam comportamentos que nos lembram os dos psicopatas pela indiferença que apresentam com os outros e consigo mesmos. Além disso, os pacientes de lesão cerebral mostram-se incapazes de se adaptar de forma conveniente a um trabalho, à sua família e a seus amigos. Já os psicopatas apresentam esses desajustes em graus bem variáveis. Alguns deles estudam com interesse, outros trabalham anos com sucesso. Há aqueles que cometem delitos desde pequenos e ainda existem os que podem levar uma vida aparentemente integrada, mas, paralelamente, vivem executando crimes bárbaros e repugnantes. As diversas manifestações das condutas psicopáticas nos levam necessariamente a uma avaliação da importância que o meio ambiente pode ter na apresentação desse transtorno.
O ambiente social no qual a violência e a insensibilidade emocional são ensinadas no dia a dia pode levar uma pessoa propensa à psicopatia a ser um perigoso delinquente. Por outro lado, um ambiente social afetuoso e compensador pode levar essa mesma propensão a se manifestar na forma de um desvio social leve ou moderado. Podemos então concluir que a psicopatia apresenta dois elementos causais fundamentais: uma disfunção neurobiológica e o conjunto de influências sociais e educativas que o psicopata recebe ao longo de sua vida. A engrenagem psicopática funcionaria desta maneira: a predisposição genética ou a vulnerabilidade biológica se concretizaria em uma criança que apresenta o déficit emocional. Uma criança assim possui um sistema mental deficiente na percepção das emoções e dos sentimentos, na regulação da impulsividade e na experimentação do medo e da ansiedade. Nos casos em que os pais, família, realizam de forma muito competente suas tarefas educacionais, essas características biológicas podem ser compensadas ou canalizadas para atividades socialmente aceitas. No entanto, quando o ambiente não é capaz de fazer frente a tal bagagem genética, seja por falhas educacionais por parte dos pais, por uma socialização deficiente ou ainda por essa bagagem genética ser muito marcada, o resultado será um indivíduo psicopata. É mais sensato falarmos em ajuda e tratamento para as vítimas dos psicopatas do que para eles mesmos.